nesta linha de retrospectiva do ano 2023. Vários acontecimentos marcaram este ano. E Jânio Santana, muito obrigado por aceitar o nosso convite, para estar connosco, para conversarmos sobre o ano cultural. É sempre bom recebê-lo aqui para fazermos essa retrospectiva e celebrarmos o que o melhor aconteceu e, claro, tirar algumas lições para lançar o olhar também interessante para o ano que se avizinha. Como é que está? Estou ótimo, obrigado pela oportunidade. Pois, Eugênio, escolheu temas muito interessantes. Destaco aqui, a começar, uma escolha que não seria muito comum ouvir, sobretudo, permita-me, que viesse de um académico quando olhamos para a segmentação do debate na nossa sociedade, sobretudo quando pensamos a criatividade, quando pensamos a arte, o que há geralmente essa distinção do que é que realmente se discute e o que é que não se discute no setor. Entretanto, a Jânio Santana me surpreende, e na positiva, quando se escolher como um dos fatos do ano, Chibullet. Chibullet? Yeah. Fale-me desta escolha, por quê? Chibullet veio revelar, quer dizer, uma tradição que nós já tínhamos em termos de paródia em Moçambique. Portanto, estamos a falar, por exemplo, do Sérgio Zimba, do Sérgio Tique, do Nevado Nhatugueja, em termos, portanto, de desenho gráfico, essas questões. Mas que cartoon, o Chibullet vem dar um passo muito à frente, porque o faz através, portanto, de imagem animada, portanto, de imagens de vídeo, de filme, e ele consegue criar personagens em torno, portanto, daquela que é as visitas, a gente chama de presidência aberta. É engraçado porque ele consegue penetrar outros locais, portanto, mercados, portanto, lojas, quer dizer, os espaços em que o Chibullet vai fazer a reprodução da paródia dele, da comédia dele, são espaços tanto diversos. Ele é a figura do presidente, é verdade, mas aquela reprodução que ele faz cria personagens como Yula, como do ex-colega. Então, a satirização dessa moçambicanidade. É muito interessante porque, no fundo, nós queremos sempre uma cunha, não é? No fundo, não é? Nós exibimos sempre o poder. Yeah. Mas ele faz isso de forma engraçada, para além da imagem ajudar a concentrar-se naquilo que é a diversidade, portanto, socioeconómica de Moçambique, ele também vem agregar uma criatividade e inovação que nós não tínhamos aqui, que era a comédia, a sátira, do ponto de vista de animação, não é? Portanto, exato. E atualizar essa sátira, na verdade, através das plataformas onde explora essa capacidade de Chibullet. Acho que a internet é que fez Chibullet. Aliás, acho não, com certeza a internet é que fez Chibullet, à medida em que foi lá onde os moçambicanos descobriram este jovem talentoso. Sim, porque ele oferece outras formas de produção cultural também, fora das clássicas presenciais, não é? Através dessas plataformas, né? Este é um aspecto também, muito, do ponto de vista de tecnologia, de uso, muito positivo, mas o Chibullet, para mim, é um jovem criativo que espero, com mais incentivos, possa, portanto, produzir mais paródia e que isso seja um sinal de que o setor está forte e que estamos num contexto de tolerância democrática. Isso também é um aspecto positivo. Ele consegue equilibrar, portanto, essas valências todas, no sentido de paródia, de brincar, de comédia, mas também de retratar uma realidade socioeconómica aqui e do uso das tecnologias, portanto, numa única atividade cultural. Eu acho isso interessantíssimo. Interessante também essa escolha, porque quando vemos esta juventude que constrói um caminho fora daquele padrão que permita-me a expressão, a elite académica e, sobretudo, entre aspas, a elite cultural, assume e define o que é efetivamente arte a ser discutida, o que é matéria de discussão no setor criativo. Impressiona-me o fato de trazer esta conversa. Não é? Geralmente, quando se fala de produção cultural no nosso país, há uma indicação clara de quais são os temas ou os artistas a serem discutidos. Qual a importância de começarmos a discutir isto? Não é? De termos, por exemplo, um Hélio Beats que faz Flow da Town aparecer no jornal, notícias ou qualquer outro jornal, qualquer outra publicação, a discutir-se Panza na academia, a discutir-se, enfim, o que o pessoal de Moçambique em 2023, o pessoal mais novo está a fazer.
Eu acho que falou da academia e destas fronteiras que impõem, por vezes. Tentei com ser base- mais diplomático possível. Sim, sim, são fronteiras que têm as suas raízes na ideia de alta cultura, baixa cultura, né? Que, portanto, as galerias, as músicas clássicas era para alta cultura, enquanto que as danças é para... Mas, sobretudo, ela demonstra, a academia porta assim, demonstra uma fragilidade em termos de conhecimento na academia, porque a coisa básica na ciência, e qualquer ciência, seja exata, química, física ou mesmo artística, portanto, é factos, trabalha-se com factos. E quando ignoramos factos, isso é um facto, Chibulit é um facto, o jovem do Panza é um facto. Quando seja a comunicação, seja a academia, ignora factos, então não podemos falar de ciência. Então, o primeiro erro que cometemos talvez seja esse, ignorar factos porque não gostamos. A partir do momento que a gente deixa de abordar o assunto porque não gosta, já não está a tratar as coisas do ponto de vista, portanto, académico. Então, eu acho que temos que superar isso se de facto queremos caminhar. E, nesse sentido, nós tivemos, na ECA, na altura, havia muitos jovens que entram para a universidade, não vão precisamente para aprender música clássica, não vão para aprender, sei lá, o Bach, não vão para aprender Beethoven, e às vezes querem hip hop. Yeah. E quando falam da escola de música, e muitos desses jovens notei lá na ECA que eram mesmo de hip hop, quer dizer, que estavam ali. Eu desafiei-os, na altura levámos o Azagaia. Começamos a ter uns programas, iniciou com Simba teve iniciativas muito grandes, o Azagaia esteve lá, a Ivete esteve lá, e criou um movimento que era todas as músicas marginalizadas que nós tínhamos e que passámos, eu na altura estava a coordenar com esses jovens, uma Maloso, outro jovem em Lisboa, e fizemos isto, trouxemos essa música hip hop, mas agora tivemos esta questão nos Grammys também, que o hip hop foi convidado, há um que não aceitou. KRS-One, o professor KRS-One negou-se. Então, Não foi. a academia sempre foi virada a um tipo de pensamento dominante, estava muito ligado à música europeia, se quiser, né? E mesmo o hip hop nos Estados Unidos, essa música, começou a penetrar na academia há pouco tempo. Mas esse exemplo do Grammy é um exemplo de como é que 50 anos depois só o Grammy é que reconhece. Só hoje, não é? Só hoje. E a revolta do KRS-One foi essa. E questiona porque fomos ignorados, citando a ele, porque que o hip hop foi ignorado durante 40 anos e só agora, 50 anos depois, é que há essa colocação nos Grammys, não é? Sim, isso demonstra que é um fenómeno global, não é? E que nós até podemos dizer que com a presença da Zagaia estamos um pouco um passo à frente, mas é um desafio que nós temos. Resumindo, é que se não abordarmos os factos, não se pode falar da academia, porque a academia trabalha com factos. Sem dúvidas. É um facto que existe o Chibuli, é um facto que existe e não podemos ignorar isso. Sem dúvidas. E sempre, este ano não podemos ignorar a realização da 16ª edição do Festival Nacional de Cultura. Aconteceu aqui na província de Maputo, vários espaços, vários grupos, a moçambicana em celebração. O que foi mais marcante nesta edição, na 16ª edição do Festival Nacional? Com a sua permissão, quando falou de aspectos marcantes, começamos com este positivo de Chibulit, mas antes tinha feito uma introdução com um aspecto marcante negativo, que é os centros culturais estarem encerrados. Por que é que estão a encerrar? Esse é um aspecto marcante também, para negativo. Porque é numa altura que as crianças estão de férias, os pais estão de férias, precisam de oferta cultural, precisamos de educar as crianças, formar públicos. Por que é que se fecham os centros culturais numa altura em que temos mais turistas, numa altura em que as famílias estão disponíveis, quando ao mesmo tempo estamos a lutar para que os restaurantes ou seja, o setor turístico não encerre a essa altura? Isso é uma coisa que temos que começar a repensar também. Não faz sentido um país que encerra, portanto, 4, 5 centros culturais. Bom, era só aproveitar a sua boleia, mas pergunto eu porque é que a minha criança... A esta altura do ano, né? Sim, porque agora que estamos de férias, estamos disponíveis, agora que temos turistas, agora que pronto, a nossa companhia de bandeira está a fazer preços que permitem maior mobilidade e nós estamos a fechar os centros culturais. Onde é que as pessoas vão ver a exposição? Onde é que as pessoas vão ver o cinema? Onde é que as pessoas vão ler o livro? É preciso mudar a abordagem. Isso devia ser proibido. Nenhum país do mundo que quer desenvolver o turismo cultural pode se dar ao luxo de fechar. Eu lembro que houve um debate há anos, porque os restaurantes fechavam e entidades, acho que a INAI teve que intervir. Não faz sentido que as pessoas venham aqui passar férias ou estejam de férias
e não posso ir almoçar no dia 25. É verdade, é verdade. São serviços necessários nesta altura Não do vamos ano. ter concerto no Natal, é isso? Exato. Quando devíamos estar a promover programa de Natal. Pois. Mas qual é a abordagem que se pode dar? Por exemplo, antes de falarmos do Festival Nacional de Cultura, já que aproveitou esta boleia, eu acho que é uma matéria muito importante, todos os anos vemos isso. Qual a abordagem que se pode construir? Essa situação nós vivemos na área da hotelaria e restauração. Sim. Eu lembro que vivemos, é preciso acomodar-se naquilo que são as normas do bom senso de um país. Acho que é consensual que nós precisamos desses espaços abertos. Não estou a ver alguém que venha reivindicar que eu vou entrar de férias e vou fechar o centro. Porque estes centros culturais são criados no âmbito de uma política cultural, no âmbito da cooperação ou no âmbito do desenvolvimento artístico, e nós não podemos dar o luxo de fechar os centros, precisamente na altura que as pessoas precisam de maior oferta cultural. Ou seja, agora que nós estamos de férias, agora que tu quer levar a sua família, tia, avó, não pode porque está tudo fechado. Mas também o desafio é nós, Moçambique, termos os nossos centros culturais e não contarmos de forma exclusiva e esperar demasiadamente dessa intervenção e da boa vontade dos centros culturais europeus. Termos os nossos próprios centros culturais que funcionam, que têm uma política muito própria. É bem verdade que os centros culturais europeus são binacionais, na medida em que o governo de Moçambique faz parte do seu conselho de administração, na verdade, mas é importante termos os nossos próprios centros culturais. Sim, é o aspecto sólidos e sérios, que funcionam efetivamente. Concordo, é um aspecto político, tanto legal, que pode discutir, em termos nossos. Mas aqui também fala do ponto de vista da procura, da audiência. Os nossos só não serão suficientes, porque a demanda, a procura nesta época é maior, porque as pessoas estão de férias, o fluxo de turismo é maior. Nem que tivéssemos os nossos todos abertos, não teríamos a diversidade. O segredo de uma boa programação é quando nós podemos escolher, não é? Claro. Tal como acontece na religião, a gente não escolhe, quer essa igreja, é isso que temos que fazer um pouco com a cultura. E os nossos centros culturais podem oferecer aquilo que é nosso. Mas nós já não vivemos num mundo fechado. Aliás, ontem foi Dia Internacional de Migrações e demonstra que as pessoas estão sempre em movimento. É útil também que possamos oferecer outro. Daí ser importante que esses outros centros sejam abertos, que é para democratizar, que é para escolhermos, né? Senão, vou a Moçambique, agora só vou apanhar lá a praia Mocapata. Sim, então onde é que eu não posso comer uma pizza? Não, os centros da pizza fecharam. Temos que pensar juntos uma política, uma cooperação. Okay. Claro, ao olhar essa Bíblia, acima de tudo, de que a arte, o acesso à cultura é um direito humano, acho que é importante voltarmos sempre a esse lugar de reflexão e de reposicionamento quando quisermos pensar o funcionamento e o papel das instituições culturais no nosso país, não é? Sim. Mas, acima de tudo, acho que é um posicionamento de Moçambique. Acho que começa do país. Estou a lançar uma provocação. Não, é bom senso. Isso não creio que seja uma coisa do Estado, não é uma questão de bom senso. Nós estamos de férias, os turistas estão aqui. Nós queremos tempo de lazer. Nós gastamos durante o ano todo mais tempo a conduzir, porque vivemos no terceiro anel, ou seja, vivemos no Belos Horizontes, levamos mais tempo, 4 horas de viagem. Durante o ano, a soma do tempo que nós levamos a viajar, comparado com a soma do tempo que nós temos de lazer, não se compara. Pois. Então, agora é que é o nosso tempo de lazer, é uma questão de bom senso. Sem dúvidas. Falemos agora do Festival Nacional de Cultura. O que provou o Festival Nacional de Cultura e o que foi de mais importante para si na edição deste ano? Bom, para além das práticas culturais que nós temos sempre acompanhado, que acontece, este ano tivemos uma particularidade, devolvemos o nome aos artistas. Se for a ver o programa, cada artista, por exemplo, do Niança, de Tete, tem o seu nome e está na programação. Isto é muito importante porque é muito importante do ponto de vista de promoção, tanto de oportunidade, de internacionalização. Muitas das vezes os programas eram feitos com base nas províncias. Província tal, província X. Nós agora demos nome. Bambo, autor, Quilimane. João, está a perceber? Isto foi muito importante do ponto de vista de valorização, né? Da dignidade do artista, do seu papel. Porque qualquer um hoje que pega a programação, ele vai a Quilimane ou vai a uma província, pode a partir dali meter o nome e saber no Google ou no YouTube o que é que o artista faz isso. E para os produtores internacionais, de festivais, sejam até festivais palopes, se quisermos, eles já têm ali uma possibilidade de saber quem é que faz arte. Isto é um aspecto muito importante.
O outro aspecto é que permitiu também, tanto historicamente, voltamos ao local de origem. O festival, tanto iniciou em Maputo, não é? Voltamos aqui ao local de origem, mas do ponto de vista socioeconômico, ela também permitiu agregar mais rendimento, portanto, não temos indicadores mensuráveis, às comunidades, na medida em que o Estado assume os custos, quer de viagem, digo Estado, digo central, provincial, local, dessas pessoas, e não pede, em contrapartida, nenhum retorno financeiro. Isso é importante para quê? Para desconstruir a ideia que o festival é um desperdício financeiro. Há muita gente que pensa assim, mas não, eu se me desse aquele dinheiro, não. Tu quem recebe o dinheiro na lógica do dinheiro, nunca há de buscar um artista de Niassa que toca chacar. Porque aquele artista, ele na lógica dele não lhe dá retorno. E o Estado tem que fazer isso numa lógica de dar oportunidade a todos os artistas de poderem apresentar-se. Os objetivos são outros, no Festival Nacional de Cultura, obviamente. Resumindo, onde o privado não está, o Estado está lá. Então nós, o Estado, isso foi muito importante. E vamos buscar aqueles artistas que durante 2 anos não têm a oportunidade de fazer uma exposição, porque o curador entende que aquela arte não tem interesse econômico, o curador, mas para nós entendemos que aquela escultura Maconde é importante. Então, este aspecto também foi positivo, que desconstruímos essa ideia que, portanto, é um desperdício. E não vou falar, por exemplo, dos ganhos que tiveram as bombas de combustível, com o fluxo das pessoas, os trabalhadores informais. E foram muitos frangos comprados também, né? Sim, frangos e piripiri, se me permite. Então, temos de ter uma abordagem. Muitas vezes, quando falamos de cultura de festivais, resumimos-nos nos artistas, no cachê, mas temos de ter uma abordagem um pouco mais ampla. Olhar em cadeia, né? Até lavandarias. Quer dizer, pensar nisto, nas companhias. Diga? Lavou-se muita roupa, né? Quer dizer, nós, quando há grandes festivais, Claro, as pessoas têm que fazer guarda-roupa, até que não sei. Então, ele cria. Então, é aí agora. Se me pergunta o que é que isso traduz, talvez tenhamos que ter mais rigor na cobrança dos IVAs, dos impostos. Aí sim, porque isto é um desafio que nós temos de ter. Claro. De facto, temos um fluxo de festivais que gera muito dinheiro, que nós temos que começar a quantificar esses valores. Documentar, acima de tudo, essa contribuição, essa participação e essa dinamização da economia local. Sim, é importante dizer quantos bilhetes são sistematizar. Vendidos, quantos bilhetes foram vendidos e quanto é que isto foi do ponto de vista de receita, porque todas as semanas temos festivais, e o Festival da Cultura, nesse sentido, ele é ilustrativo de, portanto, como é que essa questão da cultura não é só lazer, mas é uma questão de coesão social e territorial, porque na ausência destes festivais cria-se um sentimento um pouco de é lá, isso é coisa de lá, de Maputo. O festival não desconstrói, ele tem esse aspecto, ele une. Quando as pessoas se juntam, eles criam essa coesão. E de 2 em 2 anos, ao menos conseguimos equilibrar. Estou a imaginar Moçambique sem Festival Nacional da Cultura, 5 anos, o nível de tensão ou de conflitualidade pode criar é muito grave. Então, são coisas que as pessoas não quantificam às vezes. Exato. Mas também não há dúvidas que é um festival que deixa algum TPC, não? Algum trabalho de casa que tem que ser feito. Nomeadamente, dos vários aspectos aqui a destacar, essa mesmo para provocar o seu comentário, Dr. Eugênio Santana, a ausência do público nos eventos integrados no festival. Grandes concertos, excelentes convidados, mas uma presença tímida do público. E boa parte dos eventos eram concertos gratuitos, praticamente. Fale-me disto, o que isto, de certo modo, denuncia do ponto de vista de capacidade de organização deste festival? Ok. Que é o mais importante festival de Moçambique. Sim. Não, de facto, tem este aspecto que posso concordar contigo. A hora dos eventos, não é? Às vezes tem incluído meio de semana, quintas, quartas-feiras, e às vezes às 10 horas da manhã, às 10 horas da manhã. Mas desta vez tentamos superar isto como? Através de ligação que nós fizemos com as escolas. Se formos a ver a programação, tem ali 3 ou 4 aspectos inovadores que talvez não se deram conta. Primeiro, criamos palcos comunitários, ou seja, a cultura foi o encontro das comunidades. Foi a Boane, foi a Namaacha, foi a Ponta Douro, foi a Manice, foi o encontro. Quer dizer, fomos ao encontro das pessoas.
para superar essa coisa. O outro aspecto, criamos a inovação social. A cultura desta vez foi às cadeias, foi aos hospitais. As pessoas não têm. Isto era mesmo para o encontro e segmentar, não é, os públicos. Agora, aquela hora de facto que ocorre às 10 horas, tentamos esta ligação com as escolas e o que pressupõe que no futuro tenhamos que coordenar antecipadamente com as escolas para que isso seja integrado. Mas isso é importante que as escolas tenham também nos seus programas, como era antigamente, as componentes da música, as escolas primárias, da dança e das artes, que é para saberem que é agosto, não é? É agosto, é a altura em que nós vamos fazer ciência viva ou arte viva. É essa interligação entre a cultura e a educação. Agora, são desafios em termos dos horários, não é? Às 10 horas, 11 horas da manhã, por vezes é difícil ter 10 mil pessoas a assistir um concerto. Sim, mas essa hora geralmente era virada aos workshops, às oficinas. Estou a falar dos concertos à noite. Sim. Elas, Goruane, Jimmy Dudu. Quem não quer ver um concerto de Goruane? Quem não quer ver Jimmy Dudu? Sim. Praticamente gratuitamente, não é? Então, essa é a colocação. Mas eu acho que são desafios, justifica... eu concordo. Não, são desafios que nós temos. Desta vez tivemos que ter uma abordagem de ir ao encontro das pessoas. Por isso é que fomos às comunidades de Tempaco, fomos aos hospitais, fomos às cadeias e portanto, também fomos à escola. Agora temos este desafio das pessoas virem ao nosso encontro. Até o horário da abertura tivemos a discutir. Se vamos fazer de manhã ou à noite, com os fogos de artifício, aquela beleza. São processos. Repara uma coisa, nós já devíamos estar a ensaiar esse novo modelo com públicos. Na segunda edição, nós tivemos 2020, queríamos testar este modelo e foi com a Covid. Então, só tivemos... É o retorno, né? Sim, em 5 anos só tivemos, portanto, um festival. Isso que havia de permitir testar esse modelo. Mas concordo que a questão do público temos que articular melhor, porque é sempre bom tenhamos o público, mas o foco não pode se perder de vista o artista. Sim. Enquanto o artista que não tem a oportunidade de ser convidado, porque não há nenhum festival de jazz que há de o convidar, não há um festival de kizomba que vai ao de convidar, e ele, sendo artista, também tem este direito à expressão cultural. E nós focamos neste aspecto, de trazer o artista de Nampula, ou qualquer região, ou de Gaza, e dizer, olha, você toca Timbila, isso é nosso patrimônio cultural. Não convidaram? Ok, está bem, nós vamos levar. Isso também é muito importante, pensar numa lógica de política, portanto, de Estado, política. Do ponto de vista político, é muito importante a participação do artista. Pois, e ainda bem que faz essa transição muito inteligente sobre os objetivos e os ideais do Festival Nacional de Cultura, que não está necessariamente atrelada essa visão a objetivos meramente económicos, financeiros ou comerciais. Isto vai ter esse resultado de outra forma, porque isto é um mercado que o próprio festival gera através de tudo isso que falou Eugênio Santana, através de tudo que o festival investe e se reflete de forma direta e indireta, os empregos que são criados, etc. Mas, acima de tudo, essa transição que faz, não é? Sobre a ideia de nação, a ideia de Moçambique. E essa ideia de Moçambique, nas últimas semanas, está a ser muito discutida na comunicação social por causa da tal chamada febre da música angolana, mais uma vez em Moçambique. Os músicos angolanos cada vez mais presentes aqui em Moçambique. Na verdade, sempre tivemos concertos de músicos internacionais neste país. E eu quero mudar aqui a lógica da discussão, fazendo uma seguinte questão. Acha que faz sentido essa discussão sobre a presença ou não de músicos estrangeiros em concertos nacionais? Qual é a razoabilidade? Como é que podemos refletir isto de forma equilibrada, sem nos esquecermos de valores fundamentais de relação entre Moçambique e o mundo? Não, os debates fazem sempre sentido, não é? Não tem que ser conclusivos, uns às vezes mais tensos que os outros, qualquer debate faz sentido, pois obriga. Mas eu estou a tentar recuar, que era um debate, presumo que existiu na África do Sul, quando os nossos músicos, Fano Mfumo, iam lá tocar, Alexandre Langa, imagino a cara dos sul-africanos, não sei, estou aqui, mas só falo de coisas de 60, 70 anos. Quer dizer, nós parece que estamos a retroceder, não é? Porque todos aqueles grandes artistas moçambicanos, do ponto de vista histórico, o seu palco foi a África do Sul. E naquele tempo, talvez do apartheid, imagine como incomodasse, talvez ou não, ao público sul-africano
ter lá um Fano Fumo, Alexandre Langa, todos, até a geração de Jim Dulho, né? Recentemente a ganhar prémios lá na África do Sul, Moreira a ganhar prémios. Será que... Gito Balói. A ganharem prémios. Recentemente Moreira ganhou, Chonguissa. Será que é um debate mesmo do povo moçambicano ou talvez de alguns artistas que falam em nome do povo? Talvez, às vezes há porta-vozes. Mas o fundamental neste debate, eu acho que é o seguinte: a arte não tem fronteira. Moreira Chonguissa, Jim Dulho podem ganhar prémios na África do Sul. Aliás, até nos Estados Unidos da América estão-se a ganhar Grêmios. Há prémios virados à música agora africana, não é? Agora tivemos africana. Quer dizer, não é aquilo que tem que incomodar o artista ou o povo americano. Eu acho que não é isso. Aliás, o Albino Mbia foi agora nomeado pela comunidade de jazz de Boston. Sim. A um prémio. Não é nacionalidade, na minha ideia, que é se esses artistas têm mérito para tocar. Vê só, eu acompanhei esse debate em TED, parece que dizem que o músico estrangeiro recebeu 3 milhões e o moçambicano recebeu 20 mil. Eu perguntei lá ao grupo, alguém conhece aquele músico moçambicano? No aquele grupo estava a debater isso, quer dizer, nós próprios moçambicanos, às vezes não valorizamos o moçambicano. Ou seja, ninguém conhece o moçambicano. Mas faz sentido, Eugênio Santana, termos mais concertos com maior patrocínio e melhores cachês para os músicos estrangeiros do que o maior investimento em artistas locais. Acha que faz sentido isto? Agora, isso é uma pergunta muito... É uma armadilha. Por que é que eu digo que é uma armadilha? Porque eu não sei se já nos primórdios dos Fano Fumos na África do Sul, Fano Fumo chegou a tocar para Miriam Makeba. Chegou a tocar para Miriam Makeba, foi o guitarrista da His Master Voice, né? Eu não sei se Fano Fumo recebia mais que Miriam Makeba. Eu não sei se Gito Balói recebia mais que o Yuma Sikela. Não sei. Então, não sei se os músicos moçambicanos iam à estrutura maior que de Kefa Semanha na altura. Estou aqui a fazer essa como cronologia. também não sei se Jim Dulho, quando atua lá, recebe mais sul-africanos. Lá está. Então, essa é a preocupação dos moçambicanos e é uma discussão legítima e de defesa. Todo debate local pelos argumentos que vejo. Então, eu desafio assim também essa todo debate é bom. Faz A sentido armadilha é a seguinte: nós partimos do pressuposto sempre que todo evento é financiado pelos patrocinadores. Este é uma armadilha e que não é de todo verdade. Porque não estou aqui para falar disso, mas para me permitir, há 3 formas de financiamento que as pessoas têm que ficar claras. Uma, essa do mecenato, tanto falamos, não é? Mecenato, patrocínio, se quisermos. Sim, numa lei que não funciona, a lei do mecenato. Sim, agora pensamos em cultura, pois. Ok. A outra tem a ver com essa questão do público. O público financia. Quanto é que custa um bilhete para esses concertos? Estamos a dizer que recebem bem. Eu às vezes, numa mesa, pagas 8 mil meticais. Esgota. E muitas das vezes nós focamos sempre no patrocínio, portanto no privado, ou no Estado. O Estado não apoia, o patrocínio não apoia, mas o público financia. Os concertos da Zagaia, quem é que financiava? Era o público. Os concertos de hip-hop, quem financia? Tu vais hoje a qualquer bairro, qualquer sítio, há concertos de hip-hop. Quem financiou o Blaze, Hot Blaze, que é meu irmão, foi o público. Então, nós pensamos sempre que tirou-se dinheiro do Estado para dar um músico estrangeiro, e isto é que parece que está a doer as pessoas. Não estou a defender os músicos estrangeiros, é que há uma ideia, é o público que financia, é o público que tem essa liberdade de escolher, como a gente diz que o público tem que escolher se em dezembro vai a este centro ou aquele. Sim, então, em linhas gerais, está a dizer, por exemplo, que isto passa necessariamente em termos um consumidor consciente. A solução para esse desafio, essa questão toda sobre a valorização do conteúdo local, é termos um consumidor moçambicano consciente sobre o papel que tem de comprar bilhete e ir ver música moçambicana, sem receio. Pode ser. Isso pode ser. E noutros países, qual é a vantagem disto? Falou uma coisa muito importante, que é a formação de públicos. Nós, naquela altura, na primária, íamos a um museu. Era mais fácil, com 18, 25 anos, comprar uma obra de arte, porque eu ia ao museu. Era mais fácil assistirmos grupos de danças na escola primária. Então, hoje, a pessoa cresce da primária, faz o ensino, começa a trabalhar,
dizem que tem que comprar CD, é mais fácil baixar legalmente. Porque não fomos. A formação de públicos é muito importante. A formação de públicos, as escolas, a arte, ir à escola. Para quê? Que é para ter esta consciência do gosto, da arte, da tradição. Mas, por exemplo, eu havia de focar na criatividade, não é? Tá bem? Na verdade é um triângulo, não é? É a criatividade, é o público, é o financiador. Qualquer desequilíbrio aí não faz de si um bom gestor. Ou seja, podes ser um bom artista quando não tens público, ainda que tenhas patrocínio, também não fizeste grande coisa. Podes ter bom público, se não tens patrocínio, ainda tens bom artista. Então há um Procura equilíbrio. oferta, né? É mais um triângulo. O artista, criatividade, patrocínio e público. Mas vamos lá ver o caso do Hot Blazer, que é falado, que não se fala, que esgotou o campo de Macha. É moçambicano. Então, por que uns moçambicanos esgotam e outros não esgotam? É por causa dos estrangeiros? Aí é que temos que começar a fluir. E aí aquela velha máxima na indústria musical que diz o seguinte: o preço do artista é correspondente ao seu último concerto. Ou seja, se o músico encheu o Machaquén, aquele é o preço dele. Não é? Aquele é o preço dele. O cachê que vai negociar vai ser em função dessa capacidade que provou no seu último concerto. Se enche o Franco, é aquilo que é o seu valor. Se enche o Estádio Nacional de Zimpeto, é aquele o seu valor. Precisamos de provar isto, de certo modo também. Sim, mas isso aí faz sentido se for um artista pescateiro, não é? Yeah. Porque quando ele faz o concerto que enche uma chaquera, ele já tem compromissos que assumiu e foi pago há muito tempo. Não, mas falo dessa preocupação de cobrar o justo e de cobrar o que é merecido. As evidências. Por exemplo, um músico que enche o Estádio Nacional de Zimpeto, Yeah. claramente que a negociação ganha outros termos. Se for para tocar no mesmo sítio, nas mesmas condições, porque um estádio de desempenho talvez saia em conta cobrar 200 meticais o bilhete. Yeah. Porque tu sabes que tens 30 mil pessoas. E não podes sair com essa lógica enquanto vais tocar num sítio de 700 pessoas, dizer que não, eu enchi o Zempeto aqui, porque então. Agora, eu quero defender de facto esta preocupação dos artistas moçambicanos, faz todo sentido, não é? Que ganhe ou aproximado ou razoável em relação ao dinheiro. Mas também temos que convidar as pessoas a pensar no público, na escolha do público. E o exemplo do Hot Blaze demonstra que nós temos capacidade aqui artística, não é? Eu costumo ir, às vezes, como todos nós, a Cabo Delgado. Eu vejo os espetáculos em Cabo Delgado, não há nenhum estrangeiro, até vindo com estrangeiros. Então, nas aldeias, nos bairros, 10, 15 mil pessoas ali cheias. Ou seja, o artista local a tocar, aliás, aqui em Zavala, Vaja Festival, enche. As pessoas vão, assinam essas coisas. Talvez a fragilidade seja do promotor, da estratégia que nós usamos, para aquelas pessoas passarem a pagar algumas pessoas enchem. Enche o nosso Mas aqui a discussão é sobre os grandes concertos. É a grande questão. Porque sim, existem pequenos concertos, as casas de pasto têm música moçambicana, que é basicamente música moçambicana, artistas moçambicanos a tocarem todos os dias praticamente, a terem trabalho, não só vocalistas, os instrumentistas têm trabalho. Temos lugares que promovem também concertos de música, mas estamos a falar de grandes concertos com grandes marcas envolvidas, com uma grande estrutura ao nível de marketing. Estamos a falar desses concertos, onde também gostaríamos de ver artistas locais com aquela projeção e bem colocados, não é? Não, Essa é a discussão. Há de ser muito complexo. Nem é que nós tracemos políticas desse sentido, é muito complexo. Quando tu ligas televisão, agora temos 40 e tal, a primeira música que ouve é estrangeira na televisão. Se tu ligas rádio, devemos ter 200 e tal, a primeira música é estrangeira. O primeiro contacto que aquela criança, hoje, tem com a mãe é a música da novela. Aquela criança está a crescer. E tu depois vai dizer a ele que não, então vamos lá assistir o concerto do moçambicano. Aquela criança viveu e cresceu sem nenhum contato. Por vezes não tem nada a ver com as políticas culturais, não é? E nem com esta questão dos Tem a ver com estrangeiros. políticas públicas, Somos de modo geral. nós próprios, nós, família, nós é que criamos isto. Sim, mas as políticas públicas têm esse papel de estimular que a partir da escola as crianças tenham acesso à cultura e sejam ensinadas a consumir o que é local, o que é moçambicano. A ideia de, por exemplo, ensinar a amar o país através da arte, através da cultura. Claro, Como estou a falar de políticas públicas, mas também leis que incentivem a produção local, facilitar, apoiar, termos um FUNDAC que efetivamente funciona. Uma campanha mais transversal de visibilidade, de reforço da imagem de Moçambique no mundo
através da arte, através da cultura. Não, eu concordo plenamente. É que nós, na altura, por exemplo, eu na primária cantava o hino na primária. Mas eu, quando fosse ligar a rádio, ouvia hino na rádio. E quando desligasse a televisão, a TVM, na altura, quando não é, aí fez edição, tinha lá o hino. Hoje, uma criança canta hino na escola, quando entra no carro do pai ou no... O hino é outro, está o estrangeiro. E nós, às vezes, perpetuamos isso, só que depois incomoda, não sei verdade. Mais do que defender os músicos estrangeiros, é salientar que já há músicos moçambicanos com capacidade de encher. A questão é, por que uns enchem, outros não enchem? Se nós continuarmos a ter artistas como Otto Blaze ou como Elcide Carlos a encher Franco, apesar do número relativo, nós estamos em melhores condições de ombrear com qualquer músico estrangeiro. Aliás, o temos feito fora. O facto do Bié ter prémio em Boston, que é, não é, a capital, isso demonstra que nós temos capacidade. Talvez temos que nos concentrar mais um bocado na formação dos públicos, a começar em casa. Porque muitos desses que dizem que aquele angolano recebeu mais, quando perguntas sobre o moçambicano, ele diz que também não conhece. Sim. Quer dizer, nunca ouvi. Então, se tu próprio nunca ouviste, não será um produtor. É um desafio muito grande, mas acho que temos que formar públicos e temos que apostar mais do que temos de bom. Pois. Estamos quase a terminar a nossa conversa. Dois últimos temas, em jeito de resumo. Mapico, Patrimônio da Humanidade, pela Unesco, recentemente indicada, depois de uma longa trajetória, mas também o projeto Construindo com a Música. Comentários breves sobre isso. Bem, Primeiro, Mapico. Temos imagens até de Mapico para alimentar a nossa conversa. Mapico foi assim, uma benção, portanto, do trabalho profissional e, portanto, deste mandato, se quisermos, ou deste programa. Por quê? Porque o Mapico já havia referenciado desde 2005, há 18 anos que andavam em documentos até da Unesco. O facto de terem sido técnicos nacionais, os de Cabo Delgado, os de Moeda, os Nangados, os Muidumbe, isso é muito importante porque foi uma grande mudança. Trabalhamos só a nível nacional. O vídeo foi feito aqui. Se comparar este programa, este prémio, esta nomeação do Mapico com o de Timbila, por exemplo, vai notar que há muitas instituições não nacionais envolvidas na Timbila, na elaboração do vídeo. Isto é um aspecto positivo, faz-nos acreditar que nós temos capacidade. Extremamente importante esse ponto, né? Fomos nós a construir a proposta. Devias ver a cara deles lá na cerimônia da Unesco. A minha ministra esteve lá e ainda bem viu. E eles a olharem para nós, a virem saudar. E eu disse, mas não estamos... Quer dizer, não sei. E isto é um aspecto. E acontece num contexto atípico, em Cabo Delgado está a sofrer, não é, a pressão dos ataques terroristas, e nós conseguimos, com a comunidade de Cabo Delgado, com a comunidade de Maconde, nomear Mapico ao património cultural. Isto é um aspecto positivo. É o top efeitos nacionais. Espero bem que saibam mais perspectivas dos outros patrimónios. Dispensamos agora, se me permite a expressão, assistências internacionais. Graças ao Mapico e muito obrigado, Cabo Delgado. E temos Construindo com a Música. Construindo com a Música é um projeto muito interessante porque, apesar de ter temos imagens aí do Construindo com a Música. Valores, cerca de 1.500.000 euros, eles conseguiram incidir sobre 4 áreas, 3 casas de cultura e criando estúdio. O que é que vai trazer o estúdio? As pessoas já não vão ter que sair de Nampula para Maputo e, em termos de mercado, ele vai criar menos, portanto, vai condicionar o mercado na medida em que, quanto maior oferta de estúdios houver, há menos assimetrias, as assimetrias. Reduz a assimetria, reduz o preço também, porque quando há muita procura, os preços de produção são muito altos. E com aqueles 3 estúdios em funcionamento, do ponto de vista político, nós condicionamos o mercado, obrigamos, é um aspecto positivo. E passa-se a ter um espaço nas casas de cultura com emprego fixo, não é nada novo, não é novo. Vai à Casa de Cultura do Alto Tomé, já tem lá professores de dança, tem professores de artesanato, já temos emprego fixo em todos os sítios. Só incubadoras, na verdade, mas com empregos fixos, essa é que é a vantagem. Então, o Construindo com Música tem esta vantagem, que eu espero que os outros projetos sejam de cooperação, possam também incidir para coisas mais aplicadas, não é? Cria-se um estúdio de vídeo, talvez, também uma das coisas, porque isso cria oportunidade aos artistas com uma música gravada, com um vídeo, ter a oportunidade de vir aqui à TVM apresentar a qualidade das artes que tem. Muitas das vezes os artistas das províncias têm fragilidade
porque eles não conseguem ter um vídeo. E o Construindo com Música ofereceu isto, reduziu as simetrias, condicionou o mercado, na medida em que a oferta passa a ser maior e reduz os custos. Isso é muito bom para os artistas. Esse é o aspecto. Gostaria que salientei esse aspecto por isso. E para terminar, é a coisa do Dia Internacional dos Migrantes, porque criou-se agora, apresentou-se ontem, a orquestra a todos, com sul-africanos, cubanos, quer dizer, são artistas que vivem em Moçambique, que agora passam a ter um projeto também de divulgação de repertórios que reflete a cultura. Isso é muito importante porque convida que Moçambique tenha uma política de integração de migrantes. Sabes que a comunidade migrante tem um rendimento médio muito alto. São as lojas, como sabemos, são a restauração e muitas vezes são em situações irregulares. Se o Estado adotar uma política de regularização extraordinária, vai encaixar não só incomes, receitas, portanto, a partir da regularização, e também vai permitir que nós desenvolvamos muito e melhor. Muito obrigado, Eugênio Santana, pela presença. Obrigado. Boas festas. Obrigado. Estaremos juntos em 2024 a celebrar a cultura e com interessantes reflexões como sempre. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Obrigado. Obrigado também aos nossos telespectadores pela audiência. Foi o Mercado Criativo de hoje, virado para o balanço do ano. Teremos convidados ao longo dos próximos dias que conosco vão refletir sobre os maiores acontecimentos de 2023. Boas festas a todos. Voltaremos a estar juntos numa próxima oportunidade. Leiam bons livros, vejam bons filmes e escutem boa música. Sempre com um trabalho novo de Costa Neto. Até lá.